Olá, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Arena do Gol TV, com os nossos amigos aqui, parceiros. Tem muita coisa boa para falar agora nessa rodada do Brasileirão. Uma rodada aí com bastante expectativa depois de alguns dias parado, né? E voltamos com toda a pressão, com toda a força aí no Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando de Grêmio e Bragantino, 2-0 aí. Era o que vocês esperavam depois de uma rodada da Libertadores, onde o Grêmio venceu lá com tranquilidade, com uma certa tranquilidade, e aí vem pro Brasileirão e perde pro Bragantino em casa, não na sua própria casa, mas com o mando de campo, perde para o Bragantino de 2-0. Aí entra aquele problema por conta que estava parado, né, o campeonato, eles ficaram um tempo sem treinar também, então não iam voltar da mesma forma o Grêmio. Ganharam aquele jogo da Libertadores, ok, mas só que no Brasileiro é diferente. O Bragantino já estava preparado, já veio mais pronto para essa partida e fizeram o resultado de 2-0. Isso talvez não seja aquelas polêmicas não que a gente fala muitas vezes, né, e vê os torcedores comentando muito. Em um jogo, em um campeonato o técnico coloca o time todo, no outro já economiza um pouco, já não, vamos devagar, tira um jogador para não se machucar e isso prejudica em campo diretamente. O que vocês acham compactuam dessa opção de realmente jogar com um time B no Campeonato Brasileiro e focar numa Libertadores ou Copa do Brasil? Vocês concordam com isso ou não? Eu acho que o time fica mais entrosado quando ele está jogando, né? O Flamengo de 2019, por exemplo, o Jorge Jesus optava geralmente para, na maioria dos jogos, ele colocar o time titular. E isso, querendo ou não, foi um dos fatores que ajudou o Flamengo a ter o sucesso que teve, né? Agora, o que me chamou a atenção desse jogo do Grêmio com o Bragantino foi o número de cartões amarelos. Foram 6 cartões amarelos, 4 para o lado do Grêmio e 2 para o lado do Bragantino. Quer dizer, isso mostra que mesmo o placar tenha sido 2-0, foi um jogo bem disputado. E puxando já como o Daniel falou, né, questão de priorizar um campeonato ou outro, o Grêmio está priorizando sim, porque terça-feira, amanhã, já tem a partida da Libertadores e sábado já joga outra. Então eles têm que priorizar verdadeiramente a Libertadores, porque é um campeonato que eles podem ficar de fora. Sim. Então, e faz toda a diferença nesse momento também que o Grêmio vem vivendo aí, com esse período agora sem estádio, uma recuperação, então ter verba entrando da forma mais intensa como é a Libertadores e Copa do Brasil, é necessário também, de certa forma, esse foco aí. E o brasileiro dá para recuperar, né? E o brasileiro ainda tem muitas rodadas, você consegue... E isso facilita também essa poupar jogadores para quem tem um elenco mais extenso, né? Quem tem um elenco mais remido ali já fica mais difícil ao longo do campeonato. Eu particularmente não sou a favor de poupar jogador. Claro, quando você tem um time que tem 2, 3 jogadores mais velhos um pouco, que trazem uma certa experiência e você está disputando uma Libertadores, aí tudo bem, você economiza um no Brasileiro, coloca no segundo tempo, dependendo da situação do jogo, mas não naquele negócio de vamos entrar com a metade do time aqui B já para jogar. Eu sou um pouco contra isso. Entrar com a metade é melhor entrar com o time todo, né? Então entra com o time todo, deixa 2, 3 na reserva ali titular se precisar em algum momento, porque senão também não teria tanto sentido. Mas bola pra frente, tivemos Vitória 0, Atlético Goianiense 2 também, né? Um jogo aqui, talvez, pelo menos eu não esperava esse resultado, também sendo bem sincero. Vitória jogando no Barradão, foi um jogo bem contrário à realidade, vamos dizer assim, do Vitória agora. E depois tivemos um Juventude e Fluminense e Juventude, na verdade, aonde foi 1-1 jogo. O jogo foi truncado, né? Foi bem disputado. Jogo disputado. O Juventude não desistiu. Juventude jogou. Felizmente o goleiro entregou o gol, né? O Fábio deu o empate aí pro Juventude. Como diz na linguagem do torcedor, entregou a paçoca. Entregou a paçoca, literalmente. Infelizmente, né, um goleiro que vem se destacando também no Fluminense, né, mesmo com uma idade avançada, em todos os campeonatos, na Libertadores, no Brasileirão, vem se destacando no Fluminense, algo que alguns esperavam até que ele fosse já começar a cair um pouco a qualidade, pela idade, pelo fim de carreira, mas não, vinha se destacando e ontem vacilou ali, né? O que acontece? O torcedor, ele cobra muito, né? O Fábio é um excelente goleiro, o Fábio vem fazendo também, o que não é para menos, né? No Fluminense, uma ótima campanha na carreira dele, um goleiraço. Eu ainda não entendo porque o Fábio não foi muitas vezes chamado para a seleção, ou nunca foi chamado para a seleção, essa que é a verdade. E
O Fábio, ele ontem errou, mas a culpa não foi do Fábio, entendeu? O Fluminense tem um elenco muito melhor do que o time do Juventude. Ver que o Fluminense jogando abaixo do que ele pode jogar. O jogo foi 1-1. O time do Juventude é inferior, né, com todo respeito ao time do Juventude, que o time do Fluminense, mas a culpa não foi só do Fábio, a culpa foi de todos os jogadores que estavam ali em campo, que jogaram bem abaixo do que o Fluminense pode apresentar. Exatamente. Verdade. Também tivemos depois Cuiabá 0, Inter 1. Aí talvez algo já um pouco mais esperado. O Internacional, apesar de estar voltando também dessa fase aí que ficou parado, mas um time superior ali ao do Cuiabá e buscando um resultado para subir na tabela. Estava jogando no meio de tabela. Então algo que nada muito diferente do que esperávamos aí do time do Internacional. Deu uma caída, né? E o Cuiabá deu uma caída. Não tá aquele Cuiabá que quando joga em casa disputa até o final. Já chegou a ganhar alguns clubes aí grandes lá no campo deles, né? Mas ultimamente tá muito para baixo o Cuiabá. Exatamente. Inclusive nesse Campeonato Brasileiro não conseguiu nenhuma vitória, nenhum ponto ainda. Isso já mostra como o Cuiabá teve uma mudança drástica aí, não só em campo, mas talvez naquele geral ali do clube, da diretoria, de técnico, enfim, tudo que a gente sabe aí que rola nos bastidores também. E uma observação com o time do Sul, os times do Sul, né? O Internacional em especial fez um bom jogo, apesar do adversário ser um pouco mais fraco, né? Ele fez um bom jogo devido a essa situação toda que está lá no Rio Grande do Sul. Isso se vê que não afetou muito, graças a Deus, aí, o time do Internacional. É verdade. Tivemos Corinthians e Botafogo aqui, um jogo bom, um jogo difícil de se escolher aqui. Quem seria o grande vencedor desse jogo? Apesar do Corinthians jogando em casa, já se imagina que o Corinthians tem um time que vem alavancando a cada rodada, mudando para poder avançar no campeonato. Você já imagina, não vai ser fácil pro Botafogo. E o Botafogo vai lá e ganha de 1-0. Ganhou de 1-0. Fez o papel deles. Na verdade, todo mundo espera que o time vai chegar. Perde a partida, perca a partida, né? Mas o Botafogo jogou bem. Fez uma boa partida, foi para cima do Corinthians, não esperou o Corinthians atacar para vir em contra-ataque, não. Eles foram para cima a todo momento. O técnico do Botafogo, né? Como eu tinha falado da outra vez, tem o time na mão, né? O técnico do Botafogo, ele tem personalidade, é um técnico que está fazendo um bom trabalho no Botafogo. Botafogo que já vem com uma equipe que trocou poucas peças ao longo desses últimos tempos. Trocou técnico, mas não trocou tantas peças em campo, né? Não trocou tantas peças. E, cara, esse Júnior Santos, moleque é fera. Ele daqui a pouco vai ser chamado para a seleção fatalmente, porque ele faz a diferença. Esse time do Botafogo está certinho, o técnico está de parabéns, o Botafogo vai dar trabalho aí nas competições, você pode ter certeza disso. E o Botafogo agora no Campeonato Brasileiro com essa vitória já se encontra na terceira posição. Subiu uma posição com essa vitória e já o Corinthians entrou na fase de rebaixamento. Exatamente. Agora complicou um pouco o lado do Corinthians, porque ele entra na zona de rebaixamento com 5 pontos, é o primeiro ainda. Tem o Criciúma acima com 5 pontos, mas o Fluminense e o Juventude subiram aí nessa rodada com esse empate, cada um uma posição também. O Corinthians tem 2 partidas a menos, né? E o Criciúma com 3 partidas a menos, o Criciúma, o Juventude com 2 a menos. Então não tá tão legal pro Corinthians nesse momento no campeonato. Se 2 partidas, o Corinthians vai ficar mais para trás. Fica para trás ainda. Aí ele vai ter que torcer para Vasco perder, pro Fluminense perder, ou seja, times grandes que vem se recuperando, talvez não seja... E fazer o papel deles, né? E fazer o papel deles, exatamente. Não adianta só os outros times perderem, eles têm que ganhar também. Vão ter que ganhar também. Falando ainda do Corinthians, o Corinthians está com um problema lá, que o Corinthians está tentando montar o time ainda. O Corinthians está tentando fazer algumas contratações, né? Ver que... Alguns saindo, né? Paulinho saiu, o Renato Augusto saiu um pouco anterior pro Fluminense, então algumas mudanças ocorrendo. E inclusive eles estiveram até, né, atrás do Gabigol, né, que deu toda essa polêmica aí. E acho que o Corinthians tem que começar a reformular esse time o mais rápido possível, porque a temporada já avançou. Entendeu? Já avançou, esse resultado aí já mostra o que está acontecendo no Corinthians. O Corinthians perdeu para o Botafogo. Obviamente o Botafogo está com uma equipe muito bem postada, bem formada, mas perdeu dentro de casa, né? O Corinthians perder na Arena, na Neoquímica, realmente é preocupante.
Exatamente. E logo após esse jogaço aí do Corinthians e Botafogo, tivemos Atlético Mineiro e Bahia. Um jogo 1-1, jogo truncado, jogo disputado. O Bahia permaneceu em segundo colocado no campeonato, ou seja, aquilo que nós falamos no início, né, do Brasileirão, que o Bahia seria um dos times ali que talvez, eu até coloquei como um dos que disputaria essa taça, e o Bahia permanece lá em segundo com 14 pontos, junto com o Flamengo, que está em primeiro, mas o Atlético Mineiro empata em casa com o Bahia. Esse jogo aí foi muito brigado, né? O Bahia não desistiu, foi pra cima a todo momento também, assim como o Atlético. Foi jogo de lá e cá. Jogo de igual para igual. Ninguém desistiu do placar, todo mundo lutou até o último minuto, né, para poder ganhar essa partida, mas terminou empate mesmo. E o jogo bem disputado, você vê que o lado do Atlético teve 6 cartões amarelos, pro lado do Bahia tiveram 3 cartões amarelos, totalizando 9 cartões amarelos. Você vê que foi um jogo muito bem disputado e são duas grandes equipes que são aí as favoritas a esse título do Campeonato Brasileiro esse ano, sem dúvida nenhuma. Isso mostra o quanto o jogo foi disputado, né? Porque no Brasileirão, quando a gente fala de uma Libertadores, ou às vezes no mata-mata da Copa do Brasil, você já sabe que o jogo vai... Mas no Brasileirão, um campeonato longo, com tantos cartões amarelos, não é algo tão comum, né? O Atlético Mineiro, que ficou em 10º colocado por conta desse empate, caiu 2 posições, porque o Palmeiras vence e o Internacional vence. Então o Atlético acaba dando uma despencada aí na tabela, mas ainda há tempo, porque uma vitória, uma rodada aqui ainda consegue voltar ao jogo. E o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos também ainda no Campeonato Brasileiro. Partindo daí, tivemos Criciúma e Palmeiras, 2-1 Palmeiras em cima do Criciúma, jogando no Heriberto Hulse. Legal, né? Tem que falar aqui, tem que saber falar um alemão, talvez, né? Aqui tem que falar diferente, pô. No Heriberto Hulse, jogando aqui o Criciúma, mas o Palmeiras vence por 2-1. Palmeiras que vem vencendo, talvez uma crítica, mas vem vencendo por resultados curtos. 1-0, placar magro, 1-0, 2-1. Não está se destacando como a gente imaginava. Não pelo time, não está como aquele Palmeiras. Chegava, partia para cima, fazia 3, 4 gols, agora tá ali nivelando com os times e eles fizeram 1-0, o Criciúma empatou. Mas tiveram a oportunidade e fizeram o segundo. E fizeram o segundo. O gol do Lázaro não terminaria empate. E o Criciúma fez um jogo duro contra o Palmeiras. O Palmeiras não pegou facilidade contra o Criciúma, não. E também foi um jogo muito truncado. Você vê que o jogo tiveram 10 cartões amarelos. 10. É muita coisa para um jogo, né? Não desmerecendo a equipe do Criciúma, mas para um jogo entre Palmeiras e Criciúma. E se fosse uns tempos aí recentes, nós falaríamos que o jogo seria no mínimo 3-0 Palmeiras. Só que a história do jogo ontem foi outra. Isso mostra também pela quantidade de cartões que a pegada foi mais firme do lado do Criciúma, né? Exatamente. Sim. Exatamente. A marcação foi mais pegada ali. Tanto que eles têm aqui são 6 cartões amarelos só para o Criciúma. E o Criciúma, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, acima do Corinthians, e com um saldo de gols de 3 gols positivo, e o Corinthians com 3 negativo. Ou seja, se o Criciúma ganha uma com 3 jogos a menos e o Corinthians também ganha, ele fica abaixo do Criciúma, ele mantém na zona de rebaixamento. Então o Corinthians vai ter que lutar bastante aí, e o Criciúma, se mantiver aí uma vitória ou outra, ele ainda consegue estar se safando aí, apesar de a gente estar no início do campeonato ainda, indo, né, um pouquinho pro meado. Rodada ainda. Mas já tem que começar a avaliar aí esses times que estão abaixo, né? Tivemos também São Paulo 2, Cruzeiro 0, jogaço de bola. São Paulo evoluindo muito no campeonato, crescendo bastante com a troca que tivemos ali na parte da comissão técnica, o São Paulo evoluindo muito. O Cruzeiro perdeu um pouco também com a expulsão do Marlon, né? Que na minha visão foi justa, mas é sempre um grande clássico, né? São Paulo e Cruzeiro sempre é um grande jogo. São Paulo, como eu tinha falado nos outros vídeos que eu venho falando aí, que a gente vem comentando sobre o São Paulo está um time coeso agora, né? Eu costumo até dizer que o São Paulo está aquele time certinho como está o Botafogo, e o resultado a gente tem visto aí nos jogos. E é outro time também que nessa temporada o São Paulo vai chegar em patamares mais altos aí, com certeza. O time do São Paulo tá jogando mais solto. Tá. Pelo jogo que eu vi do São Paulo, tá mais solto, tá mais frente, tá mais leve. O técnico que chegou aí deu uma mudança legal no time. E o São Paulo que entra aí para a 4ª colocação do campeonato com essa vitória, com 13 pontos, já na fase de classificação da Libertadores. Tivemos também
Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Um jogo magro também, né? Mas esse jogo assim sempre vai ser esses placares, né? Fortaleza, Atlético Paranaense, porque são times parecidos. O Fortaleza destacou um pouco melhor, jogou mais para cima do Atlético, né? Eu vi um pouco dessa partida aí, não vi o jogo completo, mas até onde eu vi o Fortaleza estava melhor no jogo. E o Fortaleza que está na 11ª colocação, saiu na Copa do Brasil para o Vasco, nos pênaltis, mas saiu um jogo disputado, né? Um jogo que 3-3 o resultado vai para pênalti, porém nós temos aqui também o Atlético Paranaense que está lá em cima no campeonato, que está na 5ª colocação abaixo do São Paulo agora após essa rodada. Então você vê que o Atlético, apesar de ter perdido o jogo, ele não veio para o Campeonato Brasileiro só para passear, ele veio para disputar também lá em cima. E você vê que o Fortaleza ele veio para a Série A e ele vem se mantendo na Série A, umas posições sempre entre os 10 ali, e o time cresceu bastante do Fortaleza, muito. Pode ver que o resultado está aí, né? 1-0 em cima do Atlético Paranaense, que até há pouco tempo era o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então você vê que o Fortaleza a equipe está crescendo cada vez mais. E o Atlético Paranaense... Eles vieram de uma vitória em cima do Sport, né? Copa do Nordeste. Ainda teve a vitória. Exatamente. Um time que vem emplacando. E o Atlético Paranaense que cai para a 5ª colocação, mas ele está empatado com São Paulo e Botafogo com 13 pontos também. Ou seja, o Atlético ele não caiu para a 5ª com uma diferença de pontos. Ele caiu com 1 ponto de diferença para o primeiro e segundo, que é o Flamengo e Bahia. Exatamente. Então a coisa está lá em cima. E agora o grande clássico dos milhões dessa rodada... Vasco e Flamengo no Maracanã, e voltou mais uma vez o chocolate, meus amigos, voltou o chocolate, só que dessa vez não foi pro Vasco da Gama, é isso mesmo? Antes de comentar, toma. O camarada trouxe chocolate pra gente, é brincadeira, poxa, assim não. Não tinha como comentar desse jogo aí. Não era Páscoa no Maracanã ontem, mas... Teve chocolate. Diga o nosso amigo Eurico Miranda, né? Quando aplicou aquele chocolate, aproveitou ali a Páscoa e distribuiu o chocolate para a torcida, não só para a torcida, mas dentro de campo, que o Vasco tinha aplicado aquela goleada no Flamengo, e o Flamengo vem agora e aplica a maior goleada sobre o Vasco. Exatamente. E essa partida aí, o primeiro tempo foi massacrante. O Flamengo foi para cima, o Vasco ficou a maioria do tempo se defendendo, né? Tanto que teve a expulsão também do jogador do Vasco. Aí ficou melhor pro Flamengo, né? Porque já estava fácil. A marcação do Vasco estava toda perdida. Começa 1-0 o Vasco. O Flamengo vira o jogo. Aplica um 3-1. Bate o desespero. E agora? E aí perde um jogador. O Vitor foi expulso, né? Aí desandou a partida. Aí acabou o jogo. O esquema tático do Vasco todo foi quebrado. Já tem uma diferença grande. O Vasco é um time que está sendo reformulado, tanto dentro de campo, como a estrutura de diretoria, a estrutura técnica, de comissão técnica, ou seja, tudo acontecendo de mudança. Sai ganhando de 1-0, a torcida já fica alvoroçada. Toma uma virada e perde um jogador, acabou com tudo. O que acontece ali no Vasco? O que acontece ali? O Veguete, ele tá jogando ali no ataque, é um ótimo atacante, porém, o pessoal também bota toda a pressão no Payet. O Payet ontem não estava muito bem no jogo, porém a pressão toda é em cima do Payet, porque o Payet, para mim ali no Vasco hoje é um jogador lúcido. Então toda a responsabilidade fica nas costas dele de poder pegar a bola, receber e armar jogadas principais. E não é por aí. A gente sabe que tecnicamente o Flamengo é bem superior ao Vasco. O Vasco, depois do segundo gol, visivelmente ficou muito abatido, desarrumou tudo, depois teve a expulsão do João Vitor. Quer dizer, o Vasco vem de problemas extracampo, isso também influencia muito também mentalmente na equipe, você pode ter certeza disso. Mas eu acredito que esse técnico do Vasco está tentando organizar a casa. Porém, não é uma tarefa fácil para o técnico hoje do Vasco com toda essa situação que o Vasco está vivendo. Mas eu acredito que mesmo com esse chocolate que nós falamos aqui, que o Flamengo deu ontem no Maracanã em cima do Vasco, porque eu repito, o Flamengo é uma equipe superior ao Vasco, isso foi mostrado ontem.
mas eu acredito ainda que o Vasco venha se recuperar, venha conseguir se organizar, porque o Vasco é uma grande equipe e eu tenho certeza disso, é um grande clube e o Vasco ainda vai se erguer aí nos campeonatos. Essa não vai ser fácil, né? Porque mexe com muita coisa, né? Uma coisa é um time que não está indo muito bem, você troca um técnico e sabe que a diretoria, junto com a comissão técnica, não vinha muito bem. Outra coisa é um time que talvez a gente não saiba nem quem é o dono atualmente do Vasco, diante dessa confusão. A 777, que em algumas reportagens que saíram essa semana, coloca todos os times à venda para pagar uma dívida bilionária nos Estados Unidos. O Vasco com o Pedrinho ali, que ídolo do time, fazendo de tudo para recuperar a situação financeira, essa estrutura do Vasco, que o Vasco tem, né? O Vasco, ao mesmo tempo, consegue na prefeitura uma reforma de São Januário para ampliar o estádio, transformar em mais um estádio realmente de primeiro mundo, como nós temos o do Internacional, o do Grêmio, o do São Paulo, o do Palmeiras, o do Corinthians. Temos hoje em dia, né, várias arenas aí, o Flamengo também lutando, já colocando em pauta isso que já vem de algum tempo do Flamengo, mas não sai do papel e agora sai do papel. Isso daí para começar esse estádio próprio do Flamengo. E aí, de repente, o Vasco não consegue se mexer em campo. Porque daí já mexe com a comissão técnica, mexe com a diretoria, mexe com o saldo da conta bancária, porque não é nada fácil. Mas aí, ao mesmo tempo, o Vasco consegue um grande patrocinador master, que o Vasco estava sem, né, entre ali os primeiros patrocinadores a nível de valor do Campeonato Brasileiro. Nós temos como hoje a artilharia do Campeonato Brasileiro, o Veguete do Vasco da Gama, mesmo com essa situação, mas você vê que o time sofre em campo porque não consegue se organizar para defender, com expulsão, com a comissão técnica. Você vê que a bagunça que fica atrapalha totalmente ali um clube, né? A gente está falando do Vasco, mas isso com qualquer clube. Essa estrutura financeira, essa bagunça na diretoria causa diretamente um mau resultado dentro de campo. E também o que tem, que eu acho que é um ponto, na atual situação do Vasco hoje, um ponto positivo é que o Vasco também, em relação aos salários, está em dia, né? Está conseguindo se manter em dia. Isso aí é muito importante também para o desempenho dos jogadores. É verdade. E aí você já vê um Flamengo contrário, né? Com toda a recuperação e mudança que o Flamengo teve, apesar de ter umas polêmicas ali na diretoria, mas aí um time grande também, e sempre teve isso no Flamengo, mas o Flamengo mudou totalmente. E aí com o timaço que o Flamengo tem hoje, é uma diferença muito grande, muito grande, não só dentro de campo. As peças do Flamengo que está na reserva, quando entra é a mesma coisa dos que saíram. Você tira um Cebolinha para botar um Bruno Henrique. Você tira um Pedro para botar um Gabigol. Aí... Eu acho que vai ser o Veguete. Vai entrar quem? Não tem. Chama o Gandula para entrar no... E o chama de reposição é totalmente diferente. Não desmerecendo o time do Vasco, os jogadores, mas hoje em dia o Vasco ainda tem que evoluir muito nessa parte de jogadores, de comissão técnica no geral, não do técnico que chegou agora, que eu acho que tem tudo para evoluir, mas tem muita coisa ainda para o Vasco evoluir. E o Flamengo, entre dúvidas ali e acertos com a vinda do Tite, o Flamengo vem melhorando a cada jogo. Sim. Isso aí também é indiscutível, né? Vem crescendo, agora a gente tá vendo uma vem equipe, se mostrando uma equipe já mais coesa para poder... E depois dessas partidas aí excelentes que o Flamengo tem feito, né? Vai ganhando moral para Vai ganhando moral também. Está em segundo ou não. Vai ganhando moral para as próximas etapas. Exatamente. Tomara que esse resultado, né, o Flamengo teve com muito mérito, também não vem influenciar mentalmente no time do Vasco, né? Que o Vasco vem passando essas situações que a gente comentou aqui agora, mas depois de uma derrota dessa, realmente abala, né? O emocional. Mas cada partida é partida, cada jogo é jogo. Jogo diferente. Jogo diferente. O Vasco perdeu de 6-1 pro Flamengo, amanhã pode ganhar de outro clube, independente de quem seja. O Vasco que tem um grande goleiro, Léo Jardim, que não teve culpa nenhum dos gols ontem. Não afetou nada no resultado. É um goleiraço. Como eu falei, o Vasco tem um futuro promissor aí, quando organizar tudo. Eu tenho certeza que o Vasco vai chegar aí a ser o Vasco que já foi em algum tempo. E se tratando do Campeonato Brasileiro ainda, na próxima rodada teremos Botafogo e Fluminense. Jogão, hein? No Newton Santos, Engenhão. Vai ser um clássico. Terça-feira, dia 11, às 8 horas da noite, às 20 horas. Jogará aí, então. E teremos também Flamengo e Grêmio no Maracanã. Esse vai ser um jogaço. Esse é um clássico. Tirando o clássico dos milhões, esse é um dos maiores também, hein? Muita história nesse jogo. E o Vasco que pega o Palmeiras lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. Também no dia 13, quinta-feira, às 21h30. Jogo promissor também, nada perdido. Vasco em recuperação, em treinamento. Palmeiras já fixo aí, ganhando. Mas também tem a Libertadores. De repente, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer contra o Vasco.
Na quinta-feira também tem Bahia e Fortaleza, que o Bahia e Fortaleza vai ser um jogo também clássico, muito interessante, né? Um clássico jogaço, também. exatamente. Entre outros que teremos nessa rodada, mas nós estamos aqui, meu amigo, finalizando mais um programa do Arena do Gol e agradecemos a todos vocês aí pela sua audiência. Compartilha aí com seus amigos, acompanha a gente também, porque agora estamos também nos jogos, né? Aqui no Maracanã a gente já tá lá, hein? Inclusive a gente cobriu ontem o chocolate, né? Todo respeito à torcida do Vasco. Chocolate, ganhei até chocolate. A Arena do Gol estava lá no Maracanã e entra, comenta, compartilha, dá um like. E eu vou deixar aqui, vou falar com meus companheiros aqui uma coisa. Eu vou deixar aqui uma polêmica para vocês entrarem lá e comentar. Vocês acham que depois do gol do Gabigol ontem, a torcida do Flamengo vai perdoar o Gabigol? Aquela torcida que a gente viu que se dividiu, né? Uns vaiaram, outros ovacionaram. Eu quero saber de vocês. O Gabigol já está perdoado? Bota aí nos comentários aí no Instagram, no YouTube, e que a gente vai avaliar aí a resposta de cada um de vocês aí a respeito do Gabigol. Um grande abraço e até a próxima. Arena do Gol! Um golaço para vocês!